Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias, comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. Os moradores da ilha sul-coreana de Uleungdo, no sudeste do país, receberam nesta quinta-feira avisos para buscar refúgio diante de novos disparos de mísseis por parte da Coreia do Norte. O governo japonês também emitiu um alerta aos moradores de regiões mais ao norte para não sair às ruas. Nos últimos dias, a Coreia do Norte realizou uma série recorde de disparos de projéteis, entre eles 2 mísseis de curto alcance. De acordo com o exército sul-coreano, os mísseis percorreram cerca de 330 quilômetros a uma altura de 70 quilômetros. Apesar disso, o disparo mais importante de um míssil intercontinental parece ter falhado. O lançamento foi condenado pelo governo dos Estados Unidos, que pediu que os países reforcem as sanções contra Pyongyang, que teria violado as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A China afirmou que acompanha de perto a situação. 一直密切关注朝鲜半岛形势走向，维护半岛和平稳定，通过对话协商，均衡解决彼此关切，符合本地区共同利益。我们希望有关各方坚持半岛问题政治解决方向，相向而行，防止事态轮番升级。 Washington e Seul alertam que a série recente de disparos norte-coreanos pode culminar no 7º teste nuclear do país. We have seen this before in the past months. North Korea was testing its short-range ballistic missiles, and it has graduated to much larger and powerful systems. So if you extrapolate this dynamic, then it's only natural to... Os lançamentos levaram Estados Unidos e Coreia do Sul a intensificar as manobras aéreas conjuntas em andamento nesta semana, as maiores realizadas até agora e que a Coreia do Sul percebe como uma ameaça. O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan recebeu nesta quinta-feira um tiro no pé. Literalmente, foi uma aparente tentativa de assassinato durante um comício. Quinta-feira de tensão no Paquistão, o ex-primeiro-ministro do país, Imran Khan, foi baleado durante um protesto perto da cidade de Gujranwala. O político foi atingido no pé em um comício e está estável após a agressão. A assessoria de imprensa de Khan disse que o episódio tinha como objetivo assassinar o ex-premier. O suspeito do ataque foi morto e um segundo homem detido pela polícia. Khan lidera uma marcha entre Lahore e Islamabad desde sexta-feira passada. A manifestação pede novas eleições depois de ele ter perdido o poder em abril devido a uma moção de censura. Em um tweet, o presidente do Paquistão, Arif Alvi, também chamou o ataque de tentativa de assassinato. O Paquistão luta contra militantes islâmicos há décadas e os políticos são frequentemente alvos de atentados. Em 2007, a primeira líder feminina do país, Benazir Bhutto, foi morta em um ataque suicida que ainda permanece sem solução. Khan, uma ex-estrela internacional do cricket, foi retirado da chefia do governo por um voto de desconfiança após deserções de alguns de seus parceiros de coalizão, mas mantém enorme apoio público no Paquistão. A Rússia afirmou que vai entregar ao Reino Unido provas do envolvimento do país no ataque realizado na península da Crimeia. O governo britânico nega qualquer participação.
A Rússia vai convocar o embaixador britânico para lhe entregar provas de seu envolvimento nos recentes ataques com drones contra a frota russa na península da Crimeia. Конечно, вне всяких сомнений, вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базе Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на северных потоках, они не будут оставлены без реакции. Мы об этом говорили в Совбезе, мы об этом говорили публично, и, естественно, как я уже сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. A porta-voz ainda afirmou que as supostas provas vão ser apresentadas publicamente. O Kremlin acusa o Reino Unido pelas explosões de setembro que danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, construídos para enviar gás russo para a Europa. O exército russo também acusa especialistas britânicos de estarem envolvidos em um ataque com drones ucranianos no sábado contra sua frota na Baía de Sebastopol, na Crimeia. As autoridades britânicas negaram repetidamente as acusações russas e afirmaram que, com elas, Moscou busca desviar a atenção de seus reveses militares na Ucrânia. E o presidente russo ameaçou deixar o acordo de grãos da Ucrânia novamente se Kiev violar as garantias de segurança a Moscou. O comentário veio horas depois da Rússia dizer que está retomando a participação no acordo. Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены. Mas Putin acrescentou que, mesmo que Moscou se retire novamente, não vai interferir nas entregas de grãos da Ucrânia para a Turquia. Ele apontou a neutralidade turca e os esforços de mediação do presidente Recep Tayyip Erdogan como razões para a postura de Moscou. O chefe do Kremlin também disse que, mesmo que a Rússia desistisse do acordo novamente, continuaria a fornecer todo o volume de grãos para os países mais pobres gratuitamente. A Rússia retomou sua participação no acordo mediado pela ONU nesta quarta-feira, dizendo que recebeu garantias de segurança por escrito da Ucrânia sobre a desmilitarização do corredor marítimo. O anúncio veio 4 dias depois de sair do pacto, acusando o governo ucraniano de ter atacado a sua frota do Mar Negro na Crimeia, anexada a Moscou. As temperaturas na Europa aumentaram mais do que o dobro da média mundial nos últimos 30 anos, uma progressão mais rápida do que em outros continentes. O alerta foi divulgado em um relatório da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço Europeu sobre Mudança Climática Copérnicos. O documento aponta que este é o aquecimento mais rápido entre as 6 regiões definidas pela Agência Especializada das Nações Unidas. O Ártico, que em seu conjunto está esquentando mais rápido do que a Europa, não é considerado como uma região pela organização. Como consequência do acelerado aquecimento da Europa, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura entre 1997 e 2021. Além disso, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo, o que contribui para acelerar o aumento do nível do mar. A Organização Meteorológica Mundial destacou uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes da Europa no último ano, como inundações excepcionalmente graves e incêndios destrutivos que devastaram o sudeste do continente. Mas o relatório divulgado a menos de uma semana do início da COP27, a Conferência Climática da ONU, também traz boas notícias. Vários países europeus estão bem encaminhados para uma redução de suas emissões de gases de efeito estufa, que já caíram 31% entre 1990 e 2020 na União Europeia. Até 2030, a ambição é atingir uma redução líquida de 55%. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. O país enfrenta a maior inflação em 4 décadas. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros de referência no país. O aumento foi de 0,75 ponto percentual. Agora, a taxa está no intervalo de 3,75% a 4% ao ano. É o mais alto desde janeiro de 2008. O comitê que decide sobre os juros sinalizou para um ritmo mais lento de movimentos futuros.
Em um comunicado, afirmou que está preparado para ajustar a orientação de sua política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a realização de suas metas. Já o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que levará tempo para que os aumentos das taxas reduzam a inflação e isso necessariamente conduzirá a um crescimento mais lento dos Estados Unidos. O país enfrenta a inflação mais alta em 4 décadas. O presidente Jair Bolsonaro pediu que manifestantes desobstruam as rodovias federais. O vídeo com o pedido foi publicado nas redes sociais. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. A Polícia Rodoviária Federal reportou 146 bloqueios totais ou parciais que afetavam 16 estados do país, em um balanço publicado na tarde desta quarta-feira. Pela manhã, o número era 167. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Os manifestantes não aceitam o resultado das eleições presidenciais. O segundo turno foi realizado no último domingo e teve como vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O governo americano espera ações do próximo governo brasileiro ao tratar do meio ambiente. O enviado americano para o clima, John Kerry, disse que não está alheio às preocupações econômicas em todo o mundo, inclusive no Brasil. O democrata se mostrou animado com a futura administração de Luiz Inácio Lula da Silva, que já no discurso de vitória prometeu trabalhar pelo desmatamento zero. Kerry insistiu que não está alheio às preocupações econômicas em todo o mundo, inclusive no Brasil, observando que muitos moradores da Amazônia vivem da pecuária e do corte de árvores. O enviado para o clima também disse esperar que mais países aumentem suas ambições nos próximos dias por meio das chamadas contribuições nacionalmente determinadas, planos que apresentam sob o Acordo de Paris. A Assembleia Geral da ONU começou a analisar uma nova proposta de resolução apresentada por Cuba. A proposta exige o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há 60 anos. O projeto de resolução, que será votado nesta quinta-feira, manifesta preocupação com a manutenção do embargo econômico e seus efeitos negativos sobre a população cubana. A ilha defende a igualdade soberana dos estados, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação para exigir o fim do embargo imposto em fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, pelo então presidente John Kennedy e reforçado progressivamente desde essa época. Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a pedido da Assembleia Geral, conclui que a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito. Esta é a 30ª resolução apresentada por Cuba desde 1992 contra o embargo dos Estados Unidos. Agora um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta porra, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.
O grupo farmacêutico americano Pfizer e a alemã BioNTech anunciaram nesta quinta-feira o início da primeira fase de testes de uma vacina de RNA mensageiro. A nova vacina combina a proteção contra a gripe e a Covid-19. Um imunizante de ação dupla pode ser realidade em breve. A Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram nesta quinta-feira o início da primeira fase de testes de uma vacina de RNA mensageiro que combina a proteção contra a gripe e a Covid-19. De acordo com o grupo farmacêutico americano, um fármaco combinado poderia simplificar as práticas de vacinação contra esses dois patógenos agentes respiratórios. O imunizante levaria potencialmente a uma cobertura melhor para as enfermidades. No comunicado, as duas empresas informaram que a vacina combinada será testada nesta primeira fase em 180 voluntários nos Estados Unidos. Pfizer e BioNTech desenvolveram um dos imunizantes mais usados no mundo para combater a pandemia de Covid-19. Os grupos americanos Moderna e Novavax também já anunciaram testes com vacinas combinadas contra a gripe e a Covid-19. O governo etíope e as autoridades rebeldes do Tigré chegaram a um acordo para cessar as hostilidades. O tratado veio 2 anos depois do início de um conflito que deixou 500 mil de mortos no norte do país africano. O encontro entre as partes aconteceu em Pretória, na África do Sul, sob mediação da União Africana. The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities, as well as to systematic, orderly, smooth and coordinated disarmament. O pacto também prevê, entre outros pontos, a restauração da ordem pública, dos serviços em Tigré, o acesso sem obstáculos à ajuda humanitária e proteção dos civis. Forças rebeldes da região norte do Tigré enfrentam o exército federal e o da vizinha Eritreia desde novembro de 2020. O conflito já deixou milhares de mortos, mais de 2 milhões de deslocados, além de centenas de milhares de pessoas à beira da fome. Mais cedo, em Genebra, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adhanom, disse que a situação humanitária em Tigré permanece catastrófica e pediu à comunidade internacional que dê a atenção certa à questão. A morte de um adolescente aborígene na Austrália Ocidental provocou uma onda de protestos. Manifestantes e vigílias estão acontecendo em todo o país. Cassius Turvey, de 15 anos, teria sido atacado com uma viga de metal por um homem branco na cidade de Perth em 13 de outubro. O garoto, descendente de nativos australianos, morreu 10 dias depois. Para muitos ativistas, o país continua a falhar com seus povos originários e está repleto de racismo. O ataque, que foi descrito como motivado racialmente pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, foi recebido com repulsa generalizada. Milhares de pessoas se reuniram em várias cidades, incluindo Perth, Sydney e Melbourne. O comissário de polícia da Austrália Ocidental, Cole Blunt, provocou indignação quando disse que o suposto assassinato ocorreu com o adolescente se encontrando no lugar errado na hora errada. A tese de Blunt foi descartada em uma carta aberta assinada por 6 líderes indígenas da Austrália Ocidental. 3 policiais israelenses ficaram feridos em um ataque na cidade antiga de Jerusalém. O anúncio foi feito pela polícia, que também informou que o agressor foi morto a tiros. Autoridades afirmaram que, ao ser abordado por agentes, um suspeito não identificado em um primeiro momento puxou a faca e esfaqueou um policial. Outros 2 oficiais abriram fogo e o agressor foi declarado morto. Médicos do Serviço de Emergência Israelense informaram que atenderam 3 feridos que foram levados para hospitais de Jerusalém. O ataque aconteceu no bairro muçulmano da cidade antiga, em Jerusalém Ocidental, setor palestino ocupado desde 1967 e anexado por Israel. A agressão aconteceu 2 dias depois das eleições legislativas em Israel, nas quais o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados estão na liderança, de acordo com os primeiros resultados. Os relatos de antissemitismo na internet aumentaram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, de acordo com um relatório da União Europeia. A tendência já era vista desde a pandemia de Covid-19.
Um relatório publicado pela União Europeia nesta quinta-feira afirma que a desinformação e o ódio contra judeus aumentaram na internet desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, uma tendência que começou com a pandemia de Covid-19. Um grupo de trabalho já tinha alertado em julho para o risco de falsas narrativas e desinformação que estimulariam o antissemitismo devido ao fato de a Rússia justificar a guerra utilizando de forma equivocada termos como nazista ou genocídio para descrever o governo da Ucrânia. Comunidades judaicas em toda a Europa foram profundamente afetadas pelo ódio online e pela desinformação no contexto da invasão e da Covid-19. A agência europeia destacou ainda que o registro de incidentes antissemitas no continente continua sendo escasso e que a compilação de dados varia entre os países. Na Hungria e Portugal, por exemplo, não há dados oficiais sobre o tema, o que dificulta uma comparação do cenário entre os diferentes países do bloco. A tempestade tropical Lisa, que atingiu o continente como furacão de categoria 1, perdeu força ao avançar pelo continente. Inundações foram registradas em algumas regiões. A tempestade tropical Lisa perdeu intensidade nesta quinta-feira depois de atingir o solo como furacão de categoria 1 em Belize e provocar inundações com partes do país sem energia elétrica enquanto seguia rumo ao oeste para o México. Tanto Belize quanto o México retiraram os alertas de tempestade tropical costeira quando Lisa se degradou e seguiu para o oeste a 17 km por hora. Meteorologistas alertaram que a costa turística da América Central e a península de Yucatán, que divide o Golfo do México do Mar do Caribe, devem continuar a monitorar o avanço de Lisa, cujos ventos máximos sustentados diminuíram para cerca de 75 km por hora. Chuvas fortes, tempestades e inundações também são esperadas no norte da Guatemala e no sudeste do México nos próximos dias, mas o fenômeno deve enfraquecer à medida que avançar para o interior. Lisa entrou no continente no início da noite de quarta-feira no horário de Brasília, perto da foz do rio Sibum. Os ventos chegaram a 140 km por hora. O governo de Belize declarou estado de emergência em 2 distritos, enquanto o toque de recolher permaneceu em vigor até o início da manhã desta quinta. Para conter a inflação, o Reino Unido vai ter um aumento recorde das taxas de juros. O diretor do Banco da Inglaterra afirmou que o caminho à frente deve ser muito difícil. O Banco da Inglaterra elevou nesta quinta-feira as taxas de juros para 3%, um aumento de 0,75%, o maior desde 1989, e alertou para os riscos de uma recessão que pode durar até meados de 2024. O aumento coincide com uma tendência entre os principais bancos centrais que lutam contra o forte aumento da inflação em diversos países. If we do not act forcefully now, it will be worse later on. And as the forecast we are publishing today shows, it is a tough road ahead. The sharp increase in energy prices caused by Russia's invasion of Ukraine has made us poorer as a nation. The level of economic activity is likely to be flat and even fall for some time. O Banco da Inglaterra estimou que a inflação chegou a um pico em outubro de 10,9% em ritmo anual, em comparação com uma estimativa anterior que projetava que chegaria a 13%. A economia britânica está em contração desde o terceiro trimestre, dando início a uma recessão técnica que, de acordo com projeções, deve durar até o primeiro semestre de 2024. O Reino Unido tenta sair da tempestade econômica e política depois que o governo da ex-premier Liz Truss propôs um plano fiscal que provocou caos nos mercados. O Catar rejeitou pedidos de ONGs para criar um fundo de indenização para trabalhadores mortos ou feridos nos preparativos para a Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo Ministério do Trabalho catarí, que afirmou já contar com um dispositivo do tipo para onde o país está destinando centenas de milhões de dólares em salários que não foram pagos. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch lideram os apelos à FIFA e ao Catar para que criem um fundo de compensação de 440 milhões de dólares para os trabalhadores, o equivalente aos prêmios da Copa do Mundo. As ONGs têm criticado regularmente as condições de trabalho dos operários mobilizados nas diferentes obras do torneio. Também acusam o país de não informar de maneira adequada o número de mortes. O governo rejeita os informes que indicam milhares de óbitos em acidentes em canteiros de obras ou pessoas que passaram por condições de proteção insuficientes durante os meses quentes.
A FIFA garante que há um diálogo contínuo sobre o assunto, mas no primeiro comentário público do governo, o Ministério do Trabalho disse que a proposta é inviável e que não se sabe os nomes das vítimas ou como foi calculado o número de mortos. A pasta indicou que se há uma pessoa com direito à indenização que não a recebeu, ela deve se apresentar para receber auxílio. E por aqui encerramos esta edição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar sempre que possível. Muito obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.